Olá, seja muito bem-vindo ao canal, Sandra Bertotti aqui. E o tema do vídeo de hoje é pessoas altamente sensíveis. Paz. Se você de repente já ouviu falar sobre esse perfil ou nunca ouviu, fica comigo até o final do vídeo que nós vamos falar sobre alguns pontos muito importantes e muito interessantes desse perfil. Quando a gente fala sobre alguns perfis dentro da área de psicologia, é algo que nasce com a pessoa e dificilmente vai mudar. Então, Paz hoje já tem estudos suficientes para mostrar que pessoas que têm um perfil de alta sensibilidade é uma estrutura, faz parte da personalidade dela e não vai mais mudar com o tempo. O que acontece é que ela pode trabalhar, compreender, se entender, perceber se ela tem ou não esse perfil. Então você pode, a partir do vídeo de hoje, observar se de repente você é uma das pessoas que tem o perfil de Paz ou não, ou se você conhece alguém que tem esse tipo de perfil. E a partir daí, conhecendo essa estrutura, esse tipo de perfil, você consegue lidar melhor com você mesmo. Por que é tão importante conhecer? Segundo esses estudos, 20% das pessoas têm o perfil de Paz. Então nem todo mundo tem, né? Esse vídeo não é para todo mundo, mas você, se você busca autodesenvolvimento e se você tem um cargo de liderança, gestão, pode ser que você trabalhe com alguém que tem esse tipo de perfil. E quando a gente não conhece, não compreende o funcionamento, a gente fica no achômetro. E muitas vezes o nosso achômetro, sem compreender a estrutura de alguém, acaba prejudicando a pessoa ao invés de ajudar. Quem tem o perfil de Paz tem aquela sensação assim, todo mundo julga, você é muito quieto, você é muito introvertido, você tem que aprender a se comportar de tal maneira. Mas na verdade, a pessoa altamente sensível, ela tem uma característica própria de que não é que ela tem que aprender a ser como algumas pessoas desejam em relação ao comportamento. O funcionamento dela, se ela for como as pessoas querem que ela seja, mais espontânea, mais extrovertida, tendo muita energia, ela vai se desgastar muito, porque o funcionamento dela é diferente. E quando a gente fala de funcionamento, tem a ver com o sistema nervoso central, tem a ver com o funcionamento mental, a estrutura, a sequência de acontecimentos que acontece dentro da nossa mente. Então, vou trazer aqui para vocês alguns pontos muito interessantes desse livro que eu estou lendo aqui. Então, se você quiser tomar ele como base, vou deixar aqui um link abaixo também com mais informações. E eu recomendo, se você tem algumas características que eu vou mencionar aqui no vídeo, eu recomendo muito que você possa ler esse livro, porque ele vai trazer vários fatos que você vai compreender o porquê você se comporta de certa forma e você muitas vezes, sem saber, acaba lutando com você mesmo para ser diferente ao invés de compreender e respeitar a sua estrutura. Então, essa é a diferença principal. Então, eu vou colocar aqui alguns pequenos pontos que mostram que é uma característica comum de quem tem Paz. Quando você está perto de muitas pessoas, você tem uma certa angústia. É como se muitas pessoas fossem muitos estímulos perto de você. Ou você percebe que você precisa se retirar, quando você está perto de pessoas, se retirar para ter um tempo sozinho, um tempo para você recarregar as energias. Então, ter o seu momento ali quieto para você recarregar o que você de repente teve de contato com muitas pessoas. Ao mesmo tempo, você é afetado pelo humor das outras pessoas. Por exemplo, ao invés de você apenas interagir, se a pessoa está de mau humor, parece que aquilo te afeta. Ou se a pessoa está falando alto, ela está gritando, né? Na verdade, ela só está se expressando, mas você olha como se fosse uma agressão para você. Ou você fica atordoado quando tem muitos ruídos, muitos sons, né? Ou de repente muita luz, iluminação muito forte. A tendência é que você fique realmente irritado, atordoado com muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Por exemplo, se você for num ambiente, num shopping, num ambiente aberto em que tem muitas pessoas falando e o som alto, a tendência é que você saia cansado, sobrecarregado daquele local. E você tem uma ligação muito forte com a música. Por exemplo, dependendo da música, você parece que se mistura com a música.
aquilo faz parte da sua vida, ou você muda o seu humor muito facilmente perto de música? Se você respondeu sim para essas características, e a gente vai falar de mais algumas, possivelmente você é uma pessoa que tem esse perfil. E por que é legal compreender? Existe um estudo de correlação entre o autismo e a hipersensibilidade, mas nem todo autista é hipersensível, assim como nem todo hipersensível é autista, ok? Então, o que é isso? Imagina que existem neurônios ali, que o padrão convencional, eles, conforme tem a gestação, até o 5º mês de gestação, o neném tem lá o seu funcionamento, e os neurônios que estão em excesso, eles são absorvidos pelo organismo. Só que no caso de algumas situações, como é a superdotação, o autismo e o hipersensibilidade, né, o PAS, alguns neurônios não são eliminados, então eles ficam trazendo uma percepção além do que o convencional. Então você, na verdade, tendo o perfil PAS, você observa coisas que a maior parte das pessoas não observam. E elas não observam não porque elas não prestam atenção, mas porque elas não têm esses neurônios a mais que trazem sensações e percepções para você. Então, uma coisa que é importante entender sobre esse perfil de PAS é que você não observa apenas o que é externo, como a maioria das pessoas observam. Você observa o que é interno. Então, quem tem PAS observa o que o seu sistema nervoso central está tendo de reação. Então, você pode, de uma hora para outra, desenvolver uma fibromialgia, sentir que tudo está doendo. Uma interação que você tem com uma pessoa, você sente a energia daquela pessoa. Parece que aquilo, a carga energética que você sente em você, no seu corpo, traz uma sobrecarga grande. Ou de repente você detecta, tem a percepção de pessoas que são mais energeticamente carregadas ou não, e aquilo te afeta. Chega a casa assim, a pessoa está próxima de você, você já sente a energia dela. E isso tem a ver com o seu sistema, o seu mecanismo de funcionamento da mente, sistema nervoso central. E aqui a gente tem vários estudos sobre isso, e não é mais um achômetro, né? Na verdade já é considerado um perfil, é uma forma de estrutura. Então, o que acontece? Como você tem estímulos, eles são muito intensos em você, você tem muita profundidade e sensibilidade, de um grau mais extremo do que o padrão normal. Então, tudo que você sente com muito mais intensidade e profundidade. Então, se alguém faz algo para você, aquilo é muito mais intenso. Se você se magoa muito mais. Se você sofre muito mais. Então, tudo que você vive é mais sensível e intenso. E nem sempre a gente tem consciência disso. Então, nesse vídeo você vai conseguir ver algumas características para poder observar se isso acontece com você ou não. Por exemplo, eu estou aqui, de repente eu começo a sentir alguma coisa, penso algo sobre alguém, daqui a pouco a pessoa me liga, eu vejo que a pessoa teve uma certa conexão. Ou alguma coisa acontece e parece que está meio estranho em relação a alguém, depois você acaba descobrindo que falaram de você alguma coisa para aquela pessoa e aí gerou um conflito, um atrito. Então essa percepção, ela é muito presente em quem tem paz. E é como se você pudesse observar mais coisas inconscientes do que a maior parte das pessoas, pelo teu mecanismo de funcionamento. Então, ao mesmo tempo que é bom, é desafiador, porque ao mesmo tempo que você tem características de que você observa mais pela intuição, consegue decidir mais pela intuição, pela sensação, pelos sentimentos, porque você detecta coisas que a maior parte das pessoas não veem, e isso também traz uma sobrecarga muito grande, ao ponto de você, às vezes, ter algo super bom para você, racionalmente falando, você não consegue aceitar porque aquilo te incomoda de uma forma tão intensa por causa das sensações. Então, chega a até não fazer sentido em alguns momentos para quem está de fora e olhando essa característica de quem tem paz. Então, só para que a gente possa compreender um pouco mais, né? Se você tem paz, existem características fundamentais, principalmente em relação à sensibilidade e excitação. Então, é mais ou menos assim.
O ideal para que você viva bem é você equilibrar o seu sistema, compreender como é o seu funcionamento, equilibrar o seu sistema e controlar o que você pode do externo. Por exemplo, lugares em que as pessoas falam muito alto com você vai te deixar muito excitado, porque é dois palitos para você ficar entediado ou super excitado. É diferente do padrão normal das pessoas. Então, para quem tem paz, precisa tomar muito cuidado com isso, porque você precisa controlar seu meio, seu ambiente. Uma pessoa estressada pode te desestabilizar na hora, porque você absorve aquilo, é como se você tivesse uma empatia tão grande em relação àquilo, que aquilo meio que se misturasse com você. Então, a dificuldade maior é você compreender o que é externo e o que é seu. Então, tudo que leva a superexcitação, ou de repente algo que não tem um sabor, né? Você de repente não tem uma alegria de estar ali, não tem nada que você veja que há um sentido, que existe uma experiência sensorial principalmente, aquilo não faz muito sentido para você, aí também não é legal. Então o ideal é você estar no meio, com equilíbrio, ter contato, respeitar o seu momento, respeitar o que você tem na sua zona de intimidade. Imagina que é como se você tivesse uma barreira, né? Então nessa barreira aqui é minha intimidade, ninguém ultrapassa, é como se fosse um bloqueio. As pessoas vêm até aqui, daqui para frente elas não vão ultrapassar meu limite, porque se elas ultrapassarem elas podem me prejudicar. Então é preciso você sinalizar para você mesmo, identificar até que ponto as pessoas se aproximam de mim ou não. E da mesma forma, o que me deixa muito excitado em relação ao volume de estímulos, é nesse sentido. Então, primeira coisa, se você observa que tem essas características, primeira coisa é você se conhecer e perceber onde você se sente bem, onde você se sente mal. Então, por exemplo, se você for sair num barzinho, conversar com amigos, se for um barzinho mais tranquilo, uma música mais calma, é um ambiente que você consegue ouvir, não precisa ficar gritando, você vai se sentir muito melhor do que se você sair num local que tem música muito alta, que você não consegue nem ouvir a pessoa que está perto de você, e que aqueles excessos de estímulos vão trazer uma sobrecarga no seu mecanismo. Então, quem tem paz precisa descansar mais, precisa de mais horas de sono, precisa tomar cuidado, porque às vezes você está cansado, mas por causa da hiperexcitação você não consegue nem descansar, não consegue nem dormir. Então a insônia às vezes acaba fazendo parte da vida de quem tem paz. Outro detalhe importante são estimulantes. O café, por exemplo. Se você está acostumado a tomar café, ele vai ter um certo efeito, até que padrão no seu organismo. Mas se você não está acostumado a tomar café, por exemplo, se você toma em algum momento específico, a chance de dar efeito ao contrário em você é grande. Ao invés de te estimular, vai te dar cansaço. Então, é interessante olhar, porque existem pontos até descritos aqui no livro sobre essa diferença de excitação. Assim como também, às vezes, a sobrecarga. Porque quando você tem muito estímulo, você tem contato com muitas pessoas e você não respeita o teu momento de descanso, o teu momento de isolamento, de saída de cena, eu preciso me recarregar, exatamente nesse sentido de recarregar suas energias. Quando você não respeita, você acaba se sentindo muito sobrecarregado. E uma coisa interessante que acontece com quem tem paz, que não é comum, não é o padrão comum, é quando você tem um mecanismo é como se fosse uma hibernação, né? Isso acontece no seu sistema, como ao invés de você agir como a maior parte das pessoas em um momento de confronto também, por exemplo, normal é a pessoa subir a pressão, ela aumenta a voz e se prepara para fugir ou para enfrentar. Quem tem paz, acontece um mecanismo diferente. Normalmente você entra no mecanismo de hibernação, de paralisação. Ao invés de você subir a pressão, você abaixa a pressão. Você se arrasta, é como se você estivesse diminuindo o mínimo de energia, de gasto de energia necessários naquele momento para você agir. Então, ao invés de você ter a reação de enfrentar uma situação ou fugir, sair de lá daquela situação, você tem a tendência a paralisar, não se mexer, não conseguir sair do lugar.
E isso você pode levar para várias situações. Então, quem tem muito estímulo e tem o perfil de paz, pode sentir isso. E chega ao ponto de dar o desligamento, que são momentos em que você desliga como se tivesse dado um pane no Windows, né, da mente. E pá, desliga e volta a funcionar de novo, para que você não piore, não enlouqueça. E às vezes pode ficar tudo escuro, pum, e volta. Então você vê isso em artigos de neurobiologia. Não vou trazer tantos detalhes aqui, né, mas é muito interessante essa área, esse ponto. E é importante você buscar mais informações para compreender o seu mecanismo. E até trago isso porque, como não é algo tão comum, às vezes você não vai encontrar um tratamento adequado, uma orientação médica adequada, né? Eu sei que aqui não é nessa área, até porque eu trago essa informação como coach, e para que você possa saber que isso existe. E se você tem essas características, começar a buscar mais informações, começando por esse livro, que é muito bom e fala um pouco sobre isso, para que você possa compreender o seu mecanismo de funcionamento, porque se você não se compreender, quem vai, né? Você é o maior interessado em saber o seu funcionamento. Então, é legal buscar pontos que você possa identificar o que realmente está acontecendo com você. Porque às vezes a gente acha que tem que estar bem e a gente luta contra um sistema e, não, vamos lá, o sistema que eu digo estrutural, do seu funcionamento, não, eu tenho que estar bem, não, vou reagir, vamos lá. Às vezes você vai lá, toma vitaminas e outras coisas para você estar bem e é uma estrutura, né? Quando a gente não se ouve, a gente fica se machucando, a gente fica se levando à exaustão nesse sentido. Então, a ideia desse vídeo de hoje é que você possa observar: será que eu tenho paz? Será que eu sou uma pessoa altamente sensível? Existem padrões de sensibilidade. E a gente até pode imaginar, né? Tem pessoas que são totalmente insensíveis, até a escala de indiferente, a escala de sensíveis, mas aqui é o grau de hipersensibilidade que não tem a ver com fragilidade voltado a um evento, uma sensação, eu estou com depressão, então por isso eu estou mais sensível, ou seja, um trauma ou algo que deixou a sua parte sentimental ou emoções afloradas. Não. Aqui tem a ver com uma estrutura de funcionamento que nasce com você. Você nasce assim. Funciona diferente. Você realmente funciona diferente em relação à sua parte mental, de estrutura mental, de reação mental. E isso é bom saber, porque não é frescura. É geralmente aquela criança que é sensível desde da infância, né? Que ouve muito, você é muito fresca. E às vezes uma coisa incomoda, às vezes algum estímulo, às vezes encostar em você, às vezes o abraço, às vezes o toque. Tudo que é sensorial, tudo que é estímulo, às vezes vem de forma muito intensa para você. E aí você não sabe muito bem como lidar com isso, porque tudo que é inconsciente eu me sinto mal, mas não sei porquê, não sei de onde vem. E quando a gente vai compreendendo as características e o que realmente está acontecendo com você, você tem a chance de cuidar melhor de você, né? Se você não cuidar de você, quem vai? Então, você é o maior interessado em cuidar do seu corpo, do seu funcionamento e compreender qual é o seu mecanismo. Cada um tem um funcionamento diferente. Nos próximos vídeos eu posso trazer um pouquinho mais sobre tipos de personalidades diferentes, porque é interessante saber e até para ver se você tem alguma característica assim ou não. Se você de repente conhece alguém que tem esse tipo de perfil, a fala da pessoa geralmente é assim: nossa, você está falando muito alto. Dá para falar mais baixo? Tá, mas esse tipo de conversa negativa não me faz bem. Eu não vou ver essa reportagem aqui na TV porque, nossa, é só informações de morte. Não quero ouvir isso. Por quê? Porque informações negativas afetam quem tem paz. Ao mesmo tempo, você vai assistir um filme, a chance de você chorar no filme é muito grande, porque você se conecta com as emoções de uma forma intensa. Então, quem tem paz é a pessoa que é muito intensa, tanto em profundidade quanto em sentimentos, né? Em sensibilidade. Então, profundidade, aquilo é muito intenso, e sensibilidade, aquilo também é muito
é como se fosse uma sensação frágil, mas não é um frágil de que não, a pessoa não é forte, né? Na verdade uma percepção, uma sensibilidade muito grande. Então é importante conhecer e perceber o que você de repente tem, se você tem essas características, e o quanto que as pessoas, a interação com as pessoas acaba te incomodando. Existem 2 mecanismos básicos que a pessoa que tem paz pode assumir. Porque imagina, você está convivendo com pessoas, você tem esse perfil, as pessoas não te entendem, até porque você às vezes nem tem tanta consciência de que você tem esse perfil. Quanto mais você busca informações, mais você vai sabendo, descobrindo esse mundo do paz, né? Da pessoa totalmente sensível. E você pode, de repente, por causa desses 2 mecanismos, ou ter a tendência de buscar uma vida mais retraída, mais simples, mais tranquila, em que você possa ter mais paz e sossego, né? Ou seja, estar mais quietinho na sua, ter menos estímulos, porque isso, muitos estímulos te faz mal. Então, você acaba se fechando para muitas coisas do mundo para que você fique em paz. Então, é muito comum isso acontecer. O segundo estímulo, a segunda forma, né, que você acaba se comportando é quando você tem isso de buscar a sua individualidade, só que ao mesmo tempo você tem uma vontade imensa de explorar o mundo, né? Até porque se você se fechar totalmente, você vai ter comportamentos autodestrutivos. A gente não consegue ficar sem interações humanas. A gente precisa das interações, isso nos faz bem, nos faz crescer. Agora, a tendência é ou eu me fecho, vou me fechando, para que eu me isole, que tenha mais espaço suficiente, né? Não tenha tantos estímulos ou busque algo que não traga uma sobrecarga para o meu sistema, ou eu tenho isso misturado com a sensação de explorar o mundo. E o explorar o mundo é aquela sensação de eu vou correr e descobrir coisas novas. Então a tendência de você não parar quieta no lugar. Tem alguns pontos aqui interessantes do livro que fala sobre isso. Até anotei aqui, deixa eu abrir nesse ponto. É interessante que eu anotei, mas deixa eu achar onde está isso aqui. Achei. Olha só. Então, o primeiro tipo, você fica mais calmo, silencioso, mais satisfeito com uma vida mais simples, porque você quer ter paz. O segundo tipo é quando você tem um sistema e ocorre uma coisa muito interessante. Quando você tem um estímulo grande, você demora para reagir. Você observa aquele estímulo novo e às vezes demora para ter uma resposta. E isso tem a ver com o teu funcionamento. Então aqui fala sobre um sistema de pausa, é como se fosse um sistema de pausa para verificação. E aí você para poder ativar, compreender aquela situação nova para daí reagir. Então é um tipo de funcionamento. E aí ao mesmo tempo, nesse segundo sistema, você fica mais curioso. Então mais tempo curioso, mas ao mesmo tempo você é cauteloso, mas ao mesmo tempo você é ousado e também é ansioso, mas você também pode ficar facilmente entediado ou facilmente hiperexcitado. Então, isso também é um mecanismo de funcionamento do perfil. Então, às vezes, ou você vai buscar uma vida muito calma, ou você vai buscar viver intensamente, mas o intensamente é instável. Então, é nesse sentido que é legal você compreender. E essa informação traz também nesse livro. Então, por isso que se você tem um perfil de paz, é legal você buscar mais profundidade de conteúdo para se ver, se observar. Falar, não tem nada de errado comigo, é um funcionamento que eu preciso compreender para me respeitar e aos poucos sinalizar as pessoas que convivem comigo para que elas compreendam o meu mecanismo, porque não é uma coisa que eu vou aprender a ser normal, não, eu preciso aprender a me respeitar, porque não muda, né? Faz parte do seu sistema. E outro detalhe legal é que tem um efeito, né? Quando você é criança, se você tem um acolhimento da sua mãe, de quem te criou, um acolhimento de segurança forte, você tem uma facilidade de lidar com as coisas, conflitos. Quando você tem um ambiente que
parece que tem algum conflito ali, que de repente, algum pequeno nível de negligência já pode se considerar. Você vai ter muita dificuldade de lidar com o novo. E isso foi comprovado através de um teste que pegaram crianças e observaram que algumas crianças colocaram com 2 tipos de babás diferentes. Uma era muito desligada e a outra era muito cuidadosa, dava atenção, dava carinho suficiente. Aquelas crianças que estavam perto da babá que era mais desleixada, vamos dizer assim, 20% delas desenvolveram um nível de cortisol muito grande, de estresse, na saliva, né, que eles pegavam para fazer análise. E as crianças que estavam perto de uma babá mais cuidadosa desenvolviam um nível menor de cortisol, né, que é o nível de estresse. E aí, o que foi observado? Que a criança paz, desde o seu nascimento, ela já consegue detectar se o ambiente é hostil, se o ambiente é favorável. E desde o nascimento aquilo cria um registro nela, né? Então se você tem paz e você teve um ambiente assim, é como se fosse um registro de que tudo fica mais hostil, tudo fica mais perigoso. E é por isso que é preciso você entender isso, que existem estudos que mostram isso, para você lidar mais com você, ou seja, você começar a ressignificar as coisas, porque senão parece que o mundo vai ficar te atingindo o tempo todo. Então é importante entender isso. E a voz, por exemplo, né, é outro ponto de característica que acontece no PAS. Quando você está estressado, a tendência é que em algum momento a sua voz comece a ficar mais estridente. Então, sempre quem tem paz é a pessoa mais tranquila, só que se você coloca ela em um nível de estresse mais alto, ela começa a falar grosso, ela começa a mudar a voz e vai falar assim, e ela é imposta mais a voz e começa a falar dessa forma, porque para ela mudou, é como se ela estivesse hiperexcitada. Então, o que acontece é, as pupilas dilatam e o tom de voz muda. E essa é uma característica presente em quem tem paz. Então, aquela questão, você está nervosa, não adianta falar grosso perto de mim, porque é uma característica do paz, é inconsciente, quando ela viu, já fez dessa forma, já aconteceu. E então é um outro ponto a se observar, que é comum. Sobre aquela questão do cérebro, né, do nível de cortisol, eles observaram também que nesses estudos tem muito norepinefrina, que ela é associada à excitação. É como se fosse adrenalina do cérebro, né? Então, quando você está num nível de estresse muito grande, estoura essa parte hormonal, né? Então, a produção desses componentes, né, da questão aqui de norepinefrina é maior. Então, você reage com o corpo, né? Então, não é só você imaginar o que é externo. Por exemplo, a pessoa está nervosa, está perto de mim, de alguma maneira me afeta. Não, o que o meu sistema está falando? E aí você começa a sentir o seu sistema. Então, você às vezes, quem tem paz, tem esse perfil, às vezes você está parado e você sente a pulsação do seu coração. Te incomoda, chega a incomodar a pulsação do seu coração. Uma roupa incomoda, a etiqueta de uma roupa incomoda. Então, tudo que é sensorial é muito intenso. Então, é por isso que parece que a pessoa é mais fresca, mas na verdade não, na verdade os estímulos são muito intensos para essa pessoa, então a sobrecarga é muito grande. Então, se a sobrecarga é grande, ela se cansa mais. Então, se ela se cansa mais, ela precisa de mais descanso. E o descanso, ele não está vinculado apenas a dormir, porque o paz é assim, às vezes você dorme 8 horas por noite, às vezes 7 horas por noite, né, que é um tempo ideal. O ideal é que o teu organismo se acostume e você acorde bem. Mas, do nada, se você teve um evento do dia, seja uma conversa de meia hora, seja uma situação nova, uma oportunidade, alguma coisa diferente, às vezes você precisa de 2, 3 horas de descanso a mais só por causa daquilo. Então, não está ligado a tempo, está ligado à intensidade de emoções que aquilo gera no seu corpo,
Isso é muito interessante, né? E outra coisa que eu ia comentar, nossa, na ponta da língua para falar aqui, mas vamos ver se eu encontro aqui mais alguns detalhezinhos. Como que você pode lidar com a hiperexcitação? Vamos imaginar assim, eu preciso descansar. Lembrei o que eu ia falar. Além do descanso, que tem a ver com você dormir um pouco mais, você precisa descansar a mente. Então, o descanso do paz não é só você, vou dormir. Porque às vezes você deita e fica rolando na cama e não dorme, né? E dá mais excitação, ainda mais ansiedade. Então, é preciso entender que a ansiedade de quem tem paz é diferente da ansiedade padrão da pessoa que não tem paz. Então, como a gente não conhece essas características, a gente mistura num bolão só e acha que tá tudo certo, né? Que, você tá depressivo, ansioso e pronto. Diagnosticou lá o padrãozão universal. E não é bem assim. Até porque o tratamento e as condições são diferentes. E compreender o seu mecanismo é um primeiro ponto para você saber o que fazer com você, né? E você é o maior interessado. Volto a dizer, você é quem precisa saber mais sobre você, se você tem esse perfil, do que as outras pessoas. Até porque não é algo comum, né? 20% só das pessoas têm esse perfil. Mas se você tiver, espero que esse vídeo possa te ajudar. Então, além do descanso, de dormir um pouco mais, se você tiver um evento de estresse, de um estímulo muito grande, você precisa se recarregar de outra forma. E como que você recarrega? Através de respiração, meditação, que você se ouvir. A meditação é interessante porque você fica se percebendo. O que o teu corpo está te avisando? Às vezes a gente tem sinais no corpo e a gente não para prestar atenção. Por exemplo, qualquer doença que vai vir, o corpo dá sinais antes. Então, se você parar e observar, por que isso aconteceu? O que eu estou sentindo? Ele vai dando sinais de que alguma coisa está sobrecarregando algum sistema. Então, nosso corpo foi feito, né? Deus fez você com um sistema inteligente para você se autorregular, só que nem sempre é possível você se autorregular com qualquer contexto, né? Às vezes, alimentação errada, estresse é o contexto que desfavorece muito o seu organismo, você vai sentir de alguma forma. Então, primeiro ponto para você lidar com a hiperexcitação, ou seja, você está no ambiente, aconteceu um evento, é muito além do que você conseguiria cuidar, né, lidar com aquilo. Como que você pode fazer para minimizar os efeitos de uma hiperexcitação se você tem paz? Ressignifique a situação, primeira coisa. Você agora compreende que o seu mecanismo é diferente do padrão e você funciona diferente. Não é assim, vou ressignificar o meu funcionamento. Não, isso não existe. Você pode ressignificar a situação dando um outro significado para aquilo, mas você precisa tomar muito cuidado para compreender o que é possível mudar e o que eu tenho que aceitar. São coisas bem diferentes. Então, isso aqui é uma característica de funcionamento. Ou seja, você funciona assim, você vai continuar funcionando assim. O que você precisa fazer é dar um significado diferente para cada situação que você vive, para que aquilo não traga uma mágoa para você. E evitar ao máximo aquilo que pode fazer mal e o que você não pode controlar, ou aquilo que aconteceu, trazer uma ressignificação de aprendizado e fazer alguma coisa para que você não sofra novamente com situações que possam acontecer, parecidas, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, observou? Percebeu que você sabe do teu limite? Ressignifica aquela situação. Por exemplo, eu vou sair com amigos. Observe o tempo que você consegue ficar perto de muitos estímulos. Por exemplo, eu fico lá 3 horas, consigo conversar tranquilamente com os amigos. Então, vou lá, converso, troco ideia, é uma delícia. Vai dando tempo de 3 horas, a sobrecarga está demais. Eu percebo que o meu sistema não aguenta. Então, se eu ignorar esse sinal, fica lá 4, 5, 6 horas, eu vou estar muito exausto. Não vou nem aproveitar o resto do tempo e as pessoas vão acabar não entendendo o meu mecanismo de funcionamento e vão me julgar, falar, tá chata, hein? Como assim? Está quieta no canto? Então,
acaba trazendo um conflito desnecessário para você e para a pessoa. Então, nesse caso, por exemplo, eu observei que o meu tempo de convivência é 3 horas. Fico 3 horas ali, beleza, deu tempo, escapo, vou embora, vou me recarregar. Então, como que eu posso imaginar? Aconteceu alguma coisa desagradável, já ressignifica para que aquilo não fique acumulado no seu sistema. O que é ressignificar? Dar um outro significado para um acontecimento. Por exemplo, alguém falou, fez alguma coisa, ou aquele estímulo foi muito forte para você. Pensa, não, eu tenho o perfil de paz, então eu sei que para mim isso veio forte, mas a pessoa não teve a intenção. Então foi apenas uma expressão, ela não gritou comigo, ela teve uma expressão de agir daquela forma. Ok, ressignifiquei, então não tem por que você ficar magoado, ressentido com isso. Quando você não compreende, não trabalha a ressignificação, você tem chance de ficar muito ressentido. Por quê? Porque as pessoas não sabem que estão te agredindo. Para elas estão sendo elas mesmas. Elas não vão saber que você tem uma sensibilidade além do comum e elas não vão ter que adivinhar isso. Então você tem que saber como é o seu mecanismo para lidar com você mesmo. Então, primeira parte, ressignifique. Segundo, repita alguma frase, alguma coisa que você possa associar com paz. Então, por exemplo, aquilo já foi, aquilo não é meu, agora eu vou me acalmar, controlo a respiração e estou voltando ao meu momento de paz. Solta o ar e fica tranquilo. Entende? Busque identificar e criar alguma frase, alguma coisa que você use como padrão para se acalmar. Então, isso não é meu, isso é da pessoa. Então, beleza, posso me acalmar porque não tem por que absorver aquilo. São exemplos de frases que você pode criar em você para não absorver energias que não são necessárias para você. Outro ponto, testemunhe a sua hiperexcitação. Ame a situação, ame, compreenda isso. O que ele quer dizer com isso? Imagina assim, se eu negar quem eu sou, como que eu vou aceitar ou amar quem eu nego, né? Então, você precisa se amar, até a Bíblia fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, como que eu vou amar alguém? Se eu não amo a Deus, se eu não amo ao próximo, como que eu posso amar a Deus? E se eu não amo ao próximo, se eu não me amo, como que eu não amo ao próximo, né? Então, enfim, para você conseguir amar a Deus, você tem que amar a si para amar o próximo e amar a Deus. Não sei se foi possível compreender, mas enfim, se eu não sei amar, eu não sei amar ninguém. Ou eu amo ou não amo ninguém. Ou não, nem me amo ou não amo ninguém próximo de mim. Então, compreenda, né? Não fique se julgando porque você sente a hiperexcitação, porque você se sente facilmente entediado. Porque o paz é muito assim, se aquela situação não faz sentido para mim, eu tenho uma dificuldade muito grande de continuar ali. Se o local ali não faz sentido para mim, por que eu vou estar ali? Se eu estou num ambiente perto de pessoas que eu vejo que elas não querem a minha presença, é muito desgastante permanecer ali se eu sei que eu não sou bem-vindo, entende? Porque o paz, quem tem paz, observa, detecta coisas que a maioria não vê. E ao mesmo tempo, tem coisas que socialmente são super aceitas, né? Que é aquela gentileza que as pessoas falam, fazem, se comportam, porque é gentil, é educado, você, né, mesmo que você não queira, você tem um palavreado ali socialmente aceito para que não fique mal para ninguém. Para quem tem paz, aquilo é um detalhe, mas você vê toda a intenção, né? Você consegue detectar a intenção do outro e aquilo é mais difícil lidar, porque é como se você olhasse o outro com um filtro na sua frente, que você olha a pessoa falando uma coisa e fazendo outra, ou falando uma coisa e não acreditando naquilo que ela está dizendo, aí os sinais ficam confusos, porque você vê muito mais, né, como uma visão de raio-x da pessoa, coisas que nem ela está percebendo que ela está fazendo. Então, é uma dificuldade lidar com esses excessos de estímulos, porque às vezes você pede parâmetros, né? O que é mais importante? Eu me sentir bem, eu acreditar na pessoa ou ser gentil com ela para ela não ficar chateada?
Então, até que ponto eu priorizo o outro para que o outro se sinta bem, mas eu vou me sentir acabado. Então, busque o equilíbrio, né? Relações saudáveis que trazem um retorno, uma troca para você, e evite aquelas relações que você descarrega toda a sua energia naquilo, sai sugado, sai se arrastando para poder continuar, né? Senão você desequilibra o seu sistema. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. O quanto que eu dou é o quanto que eu devo receber. E o devo receber não é obrigação, mas é você controlar de onde vem, né? Onde você recebe, você aceitar o que vem, aquilo que é bom, né? Você aceitar aquilo, distribuir aquilo que é bom, mas equilibrar o seu sistema, porque senão chega um momento que você se doa tanto e não tem mais o que dar, entendeu? Então, equilibre, sempre busque o equilíbrio. Não sei se está fazendo sentido para você, se você tem essa percepção, se você de repente é uma pessoa que tem a paz, que é a hipersensibilidade, e como que você consegue lidar com isso. Vamos ver se tem algum detalhe a mais aqui. Eu sei que eu comecei a ler esse livro, achei ele fantástico. Não li todo o livro, mas eu posso gravar outros vídeos para que você possa ter mais detalhes, né, se você se interessou pelo assunto. Vou só trazer aqui mais um ponto que pode ser que você sinta ou não. Aqui ele fala da cafeína, que a gente já comentou. Outra coisa importante, né? Quem tem paz tem uma tendência muito grande a funcionar mais do lado direito do cérebro do que o esquerdo. Então, quando a gente vê, o esquerdo é racional e o direito é emocional. O esquerdo é racional, que tem a tendência a fazer tudo certinho, a ser metódico, a ter aquelas coisas muito padrões, tipo um trabalho padrão, forma de fazer padrão, tudo muito padrão. E quem tem paz é a pessoa que é mais intuitiva. Mergulha no lado direito e o lado do emocional, né? Então, às vezes faz coisas incríveis que ninguém faria, tem ideias incríveis que vai muito além do padrão, só que é aquela pessoa que é mais livre, né? Precisa de mais liberdade, tem muito potencial de criação, muito potencial de desenvolvimento. Isso é uma característica do paz. E isso é descrito aqui. E até é mencionado sobre a questão de você ser mais sensível ao ar. Então, quem tem paz tem uma chance de ter alergias respiratórias, alergias cutâneas maiores, porque você capta tudo pelo ar. Quando a gente fala sobre alergia, né, quem tem rinite alérgica, de repente asma ou alguma coisa do sistema respiratório, na parte emocional tem a ver com ambiente pesado, tipo, eu não consigo nem respirar aqui dentro, nesse sentido. Tipo, me falta até ar, é nesse sentido. Então, quem tem paz tem uma tendência a, por causa dos estímulos em excesso, acabar sofrendo de doenças respiratórias. Existe uma correlação, até é legal e descrito aqui no livro falando sobre isso. E outro detalhe que são pessoas que são geralmente matutinas. Então, se você quer que o paz funcione bem, empregos diurnos, empregos que têm um horário mais fixo. Por exemplo, eu trabalho manhã e à tarde, legal. Ou tenho descanso para trabalhar em horários picados. Quando eu trabalho de turno, é um desgaste imenso para o paz. Por quê? Porque você tem que lidar com estímulos. Tudo aquilo que é padrão vira inconsciente, vira um hábito. E aí, quando vira um hábito, você se acostuma. Se você se acostuma, você não precisa lidar com essa variedade a mais no seu dia. Agora, quem tem paz tem a dificuldade porque tudo já é muito estimulante. Então, quando você, por exemplo, tem um trabalho que tem turnos diferentes, você tem que lidar com o estímulo de se encaixar no turno, e às vezes você nem se acostumou com o turno anterior, já mudou de turno de novo. Então, é muito desgastante para esse tipo de perfil, esse tipo de trabalho, por exemplo. E a maioria são pessoas que funcionam durante o dia. Então, quem tem trabalha à noite, tem paz, tem mais dificuldade. E
Existem exceções, né? Como toda regra, existem pessoas que têm paz e não são diurnas dessa forma, mas existe essa correlação descrita aqui no livro para quem é mais matutino. Outro detalhe, são especialistas em coordenação motora fina. Então, quem tem paz tem a tendência a desenhar, fazer trabalhos artísticos, trabalhos manuais, aquelas coisas que são milimetricamente super bem feitinhas, né? Ou de repente, na parte de saúde, né? Um médico, um cirurgião, alguém que faz detalhes, né? Ou até na área de confeitaria, por exemplo, estou imaginando aqui, que vai fazer aquele bolo, faz aqueles bolos lindos, aqueles trabalhos com biscuit, sabe? Que fica lindo o bolo. Então, quem tem esse perfil tem essa característica de ser especialista em detalhes, né? Fazer as coisas com detalhes e com uma grande excelência nessa área. Bom, aqui, para não ficar mais longo ainda o vídeo, né? Já tô dando um tempo legal. Então, vamos imaginar que existem outros detalhes importantes desse livro aqui. Compartilhei com vocês apenas alguns pontos que são mais relevantes. Vamos ver se a gente faz mais um vídeo futuramente sobre o assunto. Vou ler o restante do livro e posso trazer para vocês mais detalhes. Mas o que é importante pensar? Se você se identificou com essas características, você se vê como uma pessoa que tem paz, primeira coisa, busque mais informações para confirmar se você realmente tem esse perfil. Se você já se identificou, porque geralmente quem tem, a gente vai conversando, você já vai falando, nossa, eu sou exatamente assim, né? Se alguém fala alto perto de mim, eu fico atordoada, me sinto uma bolinha de ping-pong, parece que eu não consigo fazer nada, desestabiliza totalmente. Um lugar que tem muito ruído, uma luz muito intensa. Quer dizer, você observou que tem estímulos, que os estímulos são muito fortes para você, é porque eles vêm com muita intensidade e profundidade. Então, de sensibilidade e profundidade. É muito intenso. Tudo é muito intenso para quem tem paz. Como lidar com isso? Se veja, procure conhecer quais são seus limites e não ultrapasse seus limites. Então, pessoas que te fazem mal, se possível, tenha um mínimo de contato. Pessoas que falam alto, tenha uma distância, ou sinalize para a pessoa, você pode falar mais baixo, né? Qual a forma ali de comunicação que você pode ter com a pessoa, que você não precise se expor àquele tipo de comunicação. Existem vários tipos, né? Várias ferramentas hoje em dia para se comunicar. Ou ressignifica aquilo. A pessoa falou, ela está falando, mas ela está falando e ela está só se expressando. E eu estou interpretando como uma agressão, porque ela está gritando perto de mim. Mas não, é uma expressão dela, eu ressignifico e acho uma forma de descarregar agora ou de me recarregar, né? Então, se eu fiquei nervoso, nervosa por alguma coisa, vou descarregar isso. Ou eu me senti sugada porque me sobrecarregou, como que eu posso recarregar minhas energias? Então, isso é importante observar em você para que você saiba o que fazer nessa situação, ok? Então, espero que esse vídeo possa trazer um esclarecimento um pouco maior sobre esse tipo de perfil paz, que acontece em 20% das pessoas. E se você conhece alguém, para que você saiba lidar melhor com essa pessoa também, e entenda que não é frescura, é funcionamento, é um mecanismo de funcionamento do perfil estrutural da pessoa, ela não vai mudar. Ela pode aprender a lidar melhor com ela, minimizar os efeitos, ajustar para ter sempre um equilíbrio, não ultrapassar e não sobrecarregar o sistema dela, mas ela não vai aprender a funcionar como o padrão, né? Como muita gente que não conhece, isso acaba querendo forçar as pessoas a aprenderem a ser como elas são. E quando a gente não tem muito conhecimento do desenvolvimento humano, que é uma falha da grande maioria da população, infelizmente, principalmente na área de liderança, né, das empresas por aí, a gente acaba achando que todo mundo tem que ser igual a você, porque você é seu padrão, né, você é a sua referência. E quanto menos eu conheço sobre
características diferentes, menos eu sei lidar com as pessoas, porque eu acho que todo mundo tem que ser como eu sou. E não é assim, né? Não, nem sempre é o querer. Às vezes é o funcionar. Então, está muito além da sua decisão de agir. Tem a ver com a sua aceitação do ser, né? Então, espero que esse vídeo possa trazer, de alguma maneira, contribuir algo para você, ser edificante para a sua vida. E agradeço por você estar até aqui comigo, até o final do vídeo. Desejo que Deus abençoe e escreva nos comentários aí se você é a paz, o que você tem de características a mais, o que está faltando aqui. Vamos contribuir, porque é muito interessante falar sobre esse assunto e falar sobre desenvolvimento humano. Então, canal aqui para que você possa aprender mais sobre você, seu funcionamento e sobre desenvolvimento humano em geral, ok? Deus abençoe, gratidão e até o próximo vídeo.